Eu gostaria que você, se possível, ao ter a sua Bíblia aí, senão a gente vai colocar aqui no telão, Mateus capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. E eu quero compartilhar com você algo muito específico, que coopera nessa manhã com tudo que tem acontecido aqui desde o início do culto. Pastor Isaac liberou uma palavra específica e nós fomos caminhando sobre ela através do louvor, da adoração, do movimento de artes. E no meio disso a gente vai percebendo o quanto que essa ambiência vai nos direcionando àquilo que o Senhor quer compartilhar comigo e com você. E muitas das coisas que acontecem no ambiente, na autoridade da ambiência, não é porque foi protocolado em algum lugar, mas é porque todos os que servem em todos os aspectos estruturais desse lugar, quer seja durante o culto, quer seja durante a semana, todas essas pessoas caminham com o coração inclinado àquilo que o Senhor está comunicando. E eu só falo isso para reforçar o que já disse, para que você não esqueça, existe uma estação, existe uma percepção, existe algo na eternidade comunicando na terra, e como igreja, a gente compreende isso, no íntimo, no simples, no básico. E essa compreensão do simples e do básico, a gente acessa esses lugares em Deus e segue caminhando. Você está me entendendo? Irmãos, estão no reteté lá embaixo, tem que fechar aquela porta da escada lá, ou fechar a porta da onde eles estão lá embaixo, porque rolam uns mantos lá no Kids, irmão. Essas crianças são tudo do fogo, do reteté. É o Teens também, agora tem reteté embaixo e em cima. Meu Deus, nós vamos ter que fazer um reteté aqui também. Aqui agora, daqui a pouco nós vamos fazer. E diga para eles fazerem mesmo. Não é para não fazer, é para fazer mesmo. Aleluia. Manda esse recado. Mateus capítulo 11, ele fala desse simples funcional. É um simples que autoriza. É um simples que faz acontecer. Olha o que diz o texto. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, é um número relativamente pequeno, mas extremamente relevante. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, então ele saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Parece um texto que só faz uma introdução para algo mais importante. Tem coisas na Bíblia que, quando são ditas, parece que pega assim como uma vírgula, dizendo, continua o raciocínio, é só uma pausa para respirar. Mas a verdade é que tudo que tem a ver com o Evangelho tem a ver com proximidade. Tem a ver com uma intimidade que em algum momento para a vida para sincronizar o assunto. E parar a vida para sincronizar o assunto parece que é porque tem algum problema. Parece porque em algum momento gerou um problema, gerou uma demanda, gerou uma questão, e no meio desse problema, dessa demanda e dessa questão específica, agora vai ter que sentar para conversar, porque agora vai se resolver. Não. A instrução do Cristo para os seus, e esse é o melhor exemplo de discipulado que existe. Na verdade, eu entendo que é o único efetivo, é para que houvessem neles, através da liberação do coração do mestre, depósitos, repita comigo, depósitos, que iam se acumulando dentro deles, no espírito, não é na alma, não é no corpo, não se trata de outros acúmulos, mas naquilo que o espírito vai sendo nutrido pelo que o Senhor libera, pelo que o Senhor fala. E assim ele falava com eles. E quando a gente vê essas reuniões, essa proximidade, esse estar junto, em algum momento o acesso a essa instrução, a gente nota em muitos textos que eles recebiam um monte de coisas no seu espírito. Algumas vezes o próprio Senhor sinalizava isso, tanto que é registrado dizendo, e Jesus falou para que eles não entendessem. E outras vezes que ele não falou, eu imagino que talvez numa situação como essa, aqui na minha imaginação santificada, aleluia, tudo aquilo que Jesus falou, às vezes seria o bochicho no caminho. Seria o assunto do vamos seguindo e vamos entendendo conforme as coisas vão acontecendo. Porque os níveis de liberação e os depósitos de Deus no espírito de alguém
não necessariamente naquele momento trazem clareza sobre o que foi falado. E essa clareza que nós acessamos aqui nessa responsabilidade, como o pastor Cleiton disse, é em relação à instrução do que nos move. E glória a Deus por isso. Eu amo quando os filhos dessa casa pegam o microfone e falam da essência do movimento. Agora, nós mesmos, eu, o Cleiton, a Cília, a Vivi, acessamos coisas nesse lugar que o Senhor tem nos colocado e caminhamos num temor, procurando entender o próximo passo. Aquilo que está, às vezes, óbvio na nossa frente, não é revelado imediatamente, porque carece de nós uma inclinação a acessar esse lugar e ir descobrindo conforme o Senhor quer nos revelar. Acredite, isso é proteção. Porque existem palavras que foram liberadas para 10 anos e estão se cumprindo. Estamos agora no mês de maio, fazendo 2 anos. E essa semana a gente vai liberar uma programação bem interessante aqui para a gente estar junto e celebrar isso. Faltam 8. E tudo está se cumprindo no tempo específico, conforme o Senhor falou. No meio desse cumprimento, nós vamos entendendo que nos próximos 8 anos, meu Deus, só falta 8, Viviane. Aleluia. Nós vamos entendendo que algumas coisas não temos clareza para a próxima quarta-feira. Embora a gente saiba que amanhã tem sala de oração, que terça-feira os homens estarão reunidos aqui, nós estaremos reunidos com o nosso caminho de discipulado, que na quarta-feira os PGs estarão se reunindo nesse movimento extraordinário relacional aqui da casa, mas tem outras coisas que na quarta-feira a gente ainda não sabe. Pastor, está amarrado? Eu vim aqui porque achei que o senhor sabia tudo, do passado, do presente, do futuro. Vou na outra igreja porque lá ele diz até o nome do CPF. E Jesus instruía os seus numa íntima relação. E eles não entendiam tudo, mas permaneciam acreditando e confiando no que estava sendo dito, no que estava sendo feito, naquilo que estava sendo realizado, porque permaneciam na constância de um rio que não flui só no domingo. Igreja não é um rio, um duto que se abre no domingo, um fluxo que no domingo você vem, passa debaixo da cachoeira ungida, vai embora, agora você tomou um passe, a tua semana vai ser extraordinária. Não tem nada a ver com isso. O fluxo do que o Senhor faz é constante. Os homens é que acessam isso somente em determinadas estações ou movimentos, para que determinados conceitos sejam abençoados. Agora escute. Teologicamente há um hiato, um espaço bíblico, aquilo que aprendi há muitos anos atrás, que se chama do espaço interbíblico, aonde homens têm a plena convicção de que em torno de 400 anos, quando termina Malaquias e o início de Mateus, houve um calar da parte de Deus e ali não se tem registros desse espaço. Agora eu aprendi com o meu pastor que o fluxo do céu é constante e ininterrupto. Desde que todas as coisas foram formadas e geradas, esse fluxo nunca cessou. O que muda é a capacidade do homem se sujeitar para ouvir aquilo que está fluindo. Então, homens que fluem, caminham em direção àquilo que está fluindo, àquilo que está acontecendo, aprendem a viver essa constância. E Jesus tratou o simples e o básico, resolveu primeiro para dentro e depois saiu fazendo para fora. Repita comigo: o plano de Deus é resolver o simples primeiro e depois o complexo. Qual é o simples, pastor? É para dentro. É na proximidade, é aqui, é agora. Não queira se relacionar com pessoas e confiar a sua vida a pessoas que transitam em áreas extremamente complexas, mas não conseguem se relacionar no simples.
não consegue entender a linguagem, a autoridade de um abraço, de uma lágrima, de um choro, de uma necessidade. Porque o filtro correto para qualquer movimentação é a compreensão de que os juntos faz diferença. E se prepare para ser ofendido. Se prepare para ser esticado, se prepare para ser tratado, se prepare para ser confrontado, se prepare para que o cenário à sua volta, de alguma maneira, em algum momento, gere em você uma ofensa na mente, para que o seu coração seja revelado. Mas o simples precisa ser feito. Se não o sair para fora, militar em outras instâncias, sair para fazer outras coisas, em algum momento se dá mal, dá errado. É como querer transitar nas esferas das nações e não conseguir se resolver no básico, no simples, confiando o seu coração a uma pessoa que sabe da sua vida, que cuida de você, conhece suas qualidades e os seus defeitos e te ajuda no caminho. Não como um guru eterno decidindo as coisas por você, não. Mas alguém que te pega no colo, dá um abraço, logo te larga e diz: bora viver a vida, agora deu. Vamos caminhar, vamos seguir em frente, vamos viver o Evangelho. Quem não tem alguém que considera o fato de que em algum momento bata na mesa e diga: deu para você, pode ter certeza que tem muito a tratar na vida. Pense aí, quem é a sua última instância? Quem você colocou nesse lugar na sua vida, talvez em algum momento tenha te decepcionado. A compreensão daquilo que decepciona talvez tenha sido o fato de você não querer tratar tantas coisas que precisavam ser tratadas. Agora, olha que interessante. A impressão que dá é que no ajuntamento sempre tem alguém mais elevado de nível que não tem a quem responder e só responde ao Senhor. Eu aprendi muita coisa com o meu pastor. E esses dias eu estava desesperado. Eu compartilhei isso ontem na escola de líderes. Pastor, está amarrado, o senhor não sabe o que vai fazer na quarta-feira, ainda está dizendo que estava desesperado? Eu estava. Estava bem ruim. Pensa num dia atribulado. E aquela aflição, ela seguiu a noite de um determinado momento. E nesse seguir a noite, em determinado momento, eu levantei do sofá, eu fui para a mesa, daí eu tomei uma água, daí eu voltei. Quando eu levantei novamente para tomar outra água, aí eu digo: Israel, deu, cara, Senhor, não, estou insuportável, hoje eu estou chato. Hoje eu estou chato, hoje eu tenho certeza que eu estou chato. Absoluto. Você sabe quando você está chato, não me deixe sozinho nisso. Faça o favor de assumir suas responsabilidades. Tem dia que você está bicudo, igual um tucano. Quando vira para o lado, quase decapita alguém. E eu estava chato sozinho. E pensa de alguém que gosta de ficar sozinho, sou eu. Eu estava chato comigo mesmo. Porque eu tinha muitas coisas para resolver. E procurando formas, fórmulas, modelos, tipos. E era 2:30 da manhã, né? Nem tem para quem ligar. Não ligue para ninguém 2:30 da manhã, tá bom? Manda mensagem. A não ser que for muito urgente. Nesse caso, logo eu sento na mesa e me vem a voz do Espírito e diz assim: você já viu muita coisa, né, Israel? Eu digo: né. Aquelas conversas de Deus que são bem estranhas assim. Uma perguntinha que gera uma resposta. A gente responde assim sem muito compromisso de ter acertado. Mas eu disse: eu já vi muita coisa, Puxe na sua memória aquilo que o seu pastor já te falou sobre isso. Aquilo que alguém que discipula o seu coração já te disse sobre esse assunto. Pode parecer muito simples o que eu estou te falando, mas era algo que estava me tomando. Quando eu acesso esse lugar, vem sobre mim uma enxurrada de informações.
de depósitos que estavam dentro de mim. E era como se eu ouvisse a voz falando. E aquilo veio vindo, desenrolando, parece que estava fazendo um download, assim, sabe? Aquilo veio. E quando veio tudo aquilo, eu dei um sorriso em meio a uma aflição. É mais estranho ainda, a coisa vai só piorando, irmão. Porque toda a informação que eu precisava, ela estava aqui dentro. Mas eu, por algum motivo, alguma ansiedade, algum movimento que eu deixei uma brecha de acesso, estava me roubando de coisas que já haviam depósitos dentro de mim. E quando eu acessei isso, eu peguei meu celular e comecei a anotar algumas coisas. E anotei 3 coisas, 3 movimentos que fizeram toda a diferença. E acabaram resolvendo circunstâncias por causa de posicionamento. Sempre será sobre posicionamento, irmão. Você precisa aprender a conviver com isso. Ao acessar isso, eu fui pacificado. E eu nem liguei para o meu pastor. Eu nem falei para ele, me ajuda, me fala. Porque já haviam depósitos. E nesses depósitos, eu encontrei as respostas que eu precisava. Você está me entendendo? E o Espírito faz isso com a gente. Porque a carga está lá. Você já pode ter ouvido muitas coisas aqui desse altar. Em 2 anos tem gente que me ouve. Tem 5, 10, 15 anos que tem gente que ouve o apóstolo Luiz Hermínio. Que ouve tantos homens de Deus nessa nação que tem a sua vida inclinada ao que Deus está fazendo na terra. Em determinados momentos ficam aguardando uma palavra de alguém para se virar, para dar um jeito, para ter um ânimo para resolver. Irmãos, comece a acessar esse lugar no Espírito, para você não viver em dúvida e não viver aflições de coisas que já estão dentro de você. O Senhor quer trazer isso para fora como referência de direção, de cura, para que não haja em você nenhum tipo de ruído ou aflição. O homem que orou, o profeta de Deus, e mandou vir fogo do céu, teve medo. Homens extraordinários vivem suas crises. Não vivem crises expostas em redes sociais, chorando, lamentando erros, consequências, mas aqueles que estão no Senhor se fecham nos seus quartos e buscam direção. E em meio a essas crises, há esse doce bálsamo do Senhor que vem e arranca o medo, tira da gente toda aquela incapacidade, todo aquele desespero por tentar viabilizar as coisas na força do próprio braço. Você precisa entender o que é um nível elevado de conversão. Trazer à memória o que traz esperança. Trazer à memória o fundamento que foi depositado em você e está adormecido aí dentro. Quando Jesus fala com os seus, segue estendendo isso a outros lugares. Por favor, passa para o versículo 2. João, que é o João Batista, aquele que foi do movimento do batismo do próprio Cristo, aquele que estava no ventre de Isabel, aquele homem extraordinário que havia apontado Cristo, que havia predito, aquele que foi profetizado e preparou o caminho. Ele estava preso. E olha o que diz o texto. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Pode passar. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Aguarda um minutinho aí. Não, pastor. Um homem de Deus tem que andar na sua convicção de fé. Quando alguém perguntar, eu já ouvi isso num culto de doutrina. Eu já fui doutrinado. Quando alguém perguntar para você como você está, você responde: está tudo bem. Irmão, tem hora que dá uma crise mesmo. É normal. João Batista teve uma crise. Bora, um nível elevado de crise. Não quer dizer que você tenha que viver de crise em crise. A evidência de Deus na sua vida é de glória em glória. Mas aprender a sair dessa crise é compreender o acesso daquilo que em você já foi compartilhado e já foi ativado. Não deixe de reconhecer os homens e as mulheres de Deus que passaram pela sua vida.
João Batista mandou os discípulos, ele estava preso. Na visita da cadeia, os discípulos foram ver como é que estava o João. O irmão João está preso. E logo ele diz, eu estou preso aqui. A coisa não está boa. Está rolando uma fofoca aqui que estão querendo meu couro. E a manifestação do Cristo é colocar as coisas todas em ordem. Então, vocês que são meus discípulos, vão lá e perguntem para ele se ele realmente é aquele que haveria de vir ou a gente deve esperar por outro. É o que está escrito ali. Você está lendo a mesma coisa que eu, irmão? Pode passar. Quando esses discípulos chegam até Jesus e perguntam isso a Jesus, Jesus já estava num contexto público. Ou seja, João, que teve aquela experiência pública com Jesus, publicamente estava manifestando a sua incapacidade de processar o fato de que Jesus estava ali e tudo seria resolvido nele. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês ouvem e veem. Sempre vai começar pelo que você ouve. Guarde os seus ouvidos. Chega um determinado momento na vida que você não tem que ouvir muitas vozes. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque sobre ele repousa toda a instrução que precisamos. Anuncie a João que vocês ouvem e depois a fé vem por onde, irmão? Então não é pelo que você está vendo, então para de ficar procurando. A área VIP aí me entendeu? Estão de acordo? Deixa eu perguntar se estão de acordo. Levantem a mão ou permaneçam como estão. Não fique procurando. Primeiro é aqui. Com olhos fechados. Um ouvido atento. O amor do Senhor vai tomando forma. Aqui dentro. Você não sabe explicar tudo. Aí logo seus olhos são abertos, e quando eles são abertos, você começa a perceber uma realidade à sua volta. Através de uma outra ótica, o Senhor vai revelando o seu propósito. Seu coração descansa. Sua alma termina o processo de agitação e o seu espírito governa. Quando o espírito governa, todo o corpo entrará num eixo de virtuosidade, onde as suas emoções e os seus medos, naturalmente, pelo Espírito que governa, serão pacificados. Para que você não viva a turbulência pública desnecessária. Próximo. Os cegos veem, disse Jesus. Os aleijados andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Próximo. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Próximo. Enquanto os discípulos de João se retiravam, eles receberam aquele recado e voltaram a João, levando a João toda aquela esperança, que as evidências que o próprio João profetizava acerca do caminho do Messias, que continham nos profetas do passado, estava sendo resolvida. Ou seja, vão e digam a ele. Mas todos aqueles que estavam à volta viram aquele questionamento e sabiam quem eram aqueles homens. Naquela cena, talvez o irmão João tivesse perdido a sua credibilidade. Escute, não vivemos por dias onde nossa reputação deve ser protegida. O escândalo do Evangelho, que é Cristo crucificado, ele passa por um movimento que nos envolve de alguma forma, e confiar nas circunstâncias e nas evidências é o mínimo que a gente tem que ter, embora os outros tenham outras expectativas sobre você. É a expectativa do céu que vai te posicionar. Se você tem dúvidas, comece a acessar o coração do Senhor e ver o que isso significa. Senhor, me ajuda a entender, me ensina a ouvir, me ensina a ver, calibra a minha audição, calibra a minha visão. Os homens voltaram com a informação e a treta ficou pública ali.
Jesus se dirigiu à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver enquanto João profetizava? Um caniço agitado? Você quer ver movimento? Eu quero ver sobre a movimentação. Irmão, lá em Itajaí a gente era um bando de mal acabado. Ainda continua sendo. Semana que vem a gente vai estar junto lá para os mal acabados, tá tudo junto, vai ser bem legal. Pode dar uma glória a Deus aí, irmão. Deus usa improváveis. Não, eu vou lá só para me ver o movimento. Você foi ver um caniço agitado? Foi ver o movimento? Beleza, tá tudo certo. E o que mais? Você foi ver esse movimento de agitação pelo vento? Talvez seja só uma visitação, um tempo específico que o Senhor levantou. O que acontece não é o que houve naquele dia e naquele lugar, mas o quanto aquele lugar perpetuou o que recebeu de Deus como autoridade. Tem homens e profetas nessa cidade, nesse país, em nossa nação, em outras nações, sendo castrados pela conivência do conforto. Parece que virou padrão, estabelece o modelo, dá certo. Aí depois que dá certo eu me torno recluso. Eu não me relaciono mais com gente, na verdade eu deixei de ser gente. Agora eu virei outro tipo de gente. Ao virar outro tipo de gente eu me cerco de conforto e proteção. Me isolo. Aí eu não me relaciono mais com gente. Vivo enclausurado. Luxo, conforto matam mais profetas do que perseguição. O que você veio ver aqui nessa manhã? Só um movimento? Talvez você precisa conhecer mais sobre aquele que promove o vento, que é o Espírito de Deus, que levanta a convicção de homens que estavam mortos em si mesmos, que levanta o aleijado, que faz o cego enxergar, o surdo ouvir, que faz desse contexto sobrenatural se levantarem vozes nessa nação, de pessoas que tinham tudo para dar errado, mas deram certo. A autoridade está no permanecer, e no permanecer, entendendo as estações, já não mais vivendo pela escravidão do conforto. Jesus continua dizendo, para concluir, pode passar para o versículo 8. Senão o que foram ver um homem vestido de roupas finas? A estética. Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Existem referências para isso. Afinal, o que foram ver um profeta? Sim, essa é a resposta. Eu digo a vocês, mais que profeta. E continua dizendo, esse é aquele, falando de João, a respeito de quem está escrito, vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o seu caminho diante de vocês. Em verdade lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. João Batista foi exposto pela dúvida dos seus, pela ansiedade do seu próprio coração. Naturalmente, no sobrenatural de Cristo, ele reposiciona João ao seu lugar. E João, nas suas dúvidas e nas suas crises, foi reposicionado publicamente, assim como no mesmo lugar havia perdido a sua autoridade. O que o Senhor faz? Posiciona e reposiciona. Qual a diferença das duas coisas? Parece óbvia, mas é bom dizer. Há quem busque reposicionamento naquilo que nunca esteve posicionado. Vou repetir. Há quem busque reposicionamento de Deus naquilo que nunca esteve reposicionado. Sabe o que é uma situação traumática na vida? É depois que você passa por ela, em algum momento no futuro você fica reciclando aquele passado, fazendo ele valer mais do que realmente ele valia. Nossa, mas naquela época, poxa, se as coisas voltassem, poxa, se fosse desse jeito, se de alguma forma esse negócio voltasse a ser naquele tempo é que era bom. Você está reciclando.
algo por mais do que ele vale, querendo voltar ao seu passado num lugar que, na verdade, aí no seu íntimo você sabe que nunca esteve em Deus. Agora, quando você busca posição no Senhor, eu estou falando de um lugar no Senhor, talvez se desarme de todo esse saudosismo e comece a buscar ser achado e encontrado hoje, aqui, agora, para que o seu espírito seja ativado e você já não pereça por causa de falsas ilusões sobre o passado, expectativas presentes que talvez não estejam tão boas, e um futuro que talvez de uma forma diabólica tenha sido uma pressão no seu dia a dia, e isso precisa cair por terra, porque não vivemos pelas expectativas do futuro, nem pelos movimentos presentes e muito menos pelas referências do passado, porque o Senhor que nos habilita e nos conduz é o Senhor de eternidade a eternidade. Se coloque em pé nesse momento. Nós caminhamos em direção a Cristo. O coração de Jesus nos é revelado e somos arrancados desse lugar de expectativas, falsas expectativas, para vivermos a verdade do Evangelho e já não perecermos por causa de coisas que talvez estejam na sua lista de prioridade. Talvez é o tempo de descansar, irmão. Descansar. Feche seus olhos. Agora não é sobre o que você vê, é sobre o que você está ouvindo nesses dias. Esse doce movimento do Espírito é o que precisamos nessa manhã. Permita-se ouvir a voz do Mestre. Permita-se ouvir a voz do Mestre. Tudo o que Ele está dizendo, o que Ele está falando, e o quanto você está seguro. O quanto você está seguro.